Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Egocêntrico. Hoje eu trago para vocês um vídeo que eu quero conversar um pouquinho sério com vocês aí. Nesse canal eu costumo contar mais histórias, coisas de rir, engraçadas e tal, mas também às vezes a gente vai conversar sobre algumas coisas mais sérias, trazer um pouco de opinião e também trocar uma ideia, um papo aí com vocês, falar, refletir um pouco na verdade. E hoje é um desses dias que eu quero falar um pouquinho com vocês sobre pontos de vistas e também um pouco sobre autoanálise, como a gente se entender melhor e também não deixar ser tão afetado por opiniões alheias ou por até pessoas que são às vezes muito pessimistas e também tragam alguma causa muito ruim além de só uma reflexão e tal, e nem sempre isso é preciso. Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, trazer esse meu lado mais RH. Afinal, também estudo administração e gosto dessas questões psicológicas, tento trabalhar isso em mim, com os meus defeitos, muitas coisas, mas estou sempre tentando melhorar e às vezes ouvir alguém falando sobre um problema nosso pode nos ajudar. Vocês concordam? Antes de começar, já faço o convite de que vocês se inscrevam aqui no Egocêntrico, se inscreve, também deixa o like aqui para ajudar na divulgação do vídeo, compartilha com os amigos nas suas redes sociais. E além disso também toca o sininho lá em cima para que vocês recebam notificações e fiquem por dentro dos novos conteúdos aqui do Egocêntrico. Não esquece também de comentar aqui para mim se vocês gostaram desse conteúdo ou se tem alguma outra indicação para eu conversar aqui com vocês, para a gente fazer essa interação. E agora bora pro vídeo, vamos começar. Então gente, uma coisa que eu queria trazer nesse vídeo é que muitas vezes eu tô pensando demais sobre alguma coisa, pessoas que eu nunca consigo, por exemplo, me relacionar bem, assim, pessoas que às vezes eu sinto que elas têm um bloqueio de se relacionar comigo e tal, dentro das opiniões que eu tenho, dentro das coisas que eu possa fazer ou não. Então, eu acho que a gente tem que tentar entender nesse caso que todo mundo é diferente, né? Isso é muito importante e que tem pessoas que realmente a gente não vai sentir, assim, necessidade e atração de ter uma amizade, de conversar e tal, e isso é normal. A gente tem que respeitar. Por outro lado, tem muitas pessoas que sempre estão te criticando, mas tu vê que a crítica delas não faz muito sentido. É muito difícil tu falar assim, essa pessoa tá errada, porque todo mundo tem um ponto de vista. Então, se aquela pessoa ela tá defendendo um ponto e tu não concorda, é muito normal. Porém, para aquela pessoa, você tem que pensar nisso. Aquela opinião é a verdade dela. E uma coisa é, a pessoa tem a verdade dela no mundinho dela, tu tem a tua verdade no teu mundinho, ali na tua cabeça, né, nos teus pensamentos, só que não existe verdade absoluta. Então, o que para uma pessoa é muito bom e é o que se faz e certo, para outra pessoa não vai ser. Isso que a gente tem que tentar entender. Mesmo que tu não tá concordando com a pessoa, tenta se colocar no lugar dela e pensar, o que essa pessoa falou tem sentido? Uma coisa que a gente costuma fazer, eu já fiz muito, ainda faço, mas que agora eu reflito um pouco mais, é de não tentar dizer, tu tá errado, ou de tentar pensar, não, essa pessoa tá errada e pronto. Tenta pensar um pouco, principalmente se for alguma pessoa que tu tem que se relacionar, é um familiar e tal. Tenta refletir e também tenta perceber as atitudes daquela pessoa, porque o que a gente muitas vezes reconhece que tem pessoas que elas pregam uma coisa, mas elas mesmas não fazem isso, elas acreditam que fazem. Então tu pode tentar demonstrar que isso não tá legal, ou que, mas olha, esse ponto tu também fez isso e tal. E se essa pessoa for mais difícil de compreender, ela for uma pessoa que mais aponta e também não faz essa autoanálise, é melhor que você mantenha esse contato mais superficial e não chegue de fato nesse tipo de discussão, porque muitas vezes não vai adiantar. Se tu já percebeu que, não, pra mim eu tô certo, eu refleti sobre isso, tentei refletir sobre o ponto de vista daquela pessoa e não faz sentido nenhum, não tem o porquê a gente ficar batendo na mesma tecla, porque a gente não vai a lugar nenhum, na verdade, né? Então, às vezes, é uma missão muito difícil, ninguém tá falando que é fácil, né? Se relacionar, às vezes, com pais, às vezes com amigos, às vezes com familiares mais distantes, não é fácil, principalmente nessa época que a gente teve de pandemia, que teve que às vezes voltar para casa, morar com pessoas
que a gente já não morava há tempo e que criaram hábitos diferentes, mas o principal é que a gente tente encontrar novos caminhos para chegar aí numa vida mais harmoniosa, numa convivência melhor. Uma postura que eu sempre tive, que hoje em dia eu tento mudar e tento muito exercitar diferente, é uma postura combativa. A postura combativa é quando tudo tu leva para o combate, em vez de tu tentar ali conversar mais e tentar entender um pouco mais, como a gente está tentando olhar pelo ponto de vista das pessoas que a gente está tendo esse tipo de problema. Então é muito importante que, em vez de a gente já combater, já discutir, tentar perguntar um pouco mais, questionar e não trazer essa visão mais de combate, porque quase sempre, se tu já viu que a pessoa, por exemplo, ela é mais difícil de lidar e tu também vocês não vão conseguir chegar ali a um equilíbrio, porque dentro de uma guerra a gente não vai conseguir trazer a paz lutando, né? A gente tem que tentar trazer aí a partir de diálogos e fatos e também reflexões. Além disso, também, como eu disse para vocês, evita o que não te faz bem. Não adianta a gente estar lidando com situações que são muito negativas, com pessoas que que não te trazem coisas boas e que tu ficar insistindo. Tu tem que tentar buscar o que é bom para ti. Às vezes uma amizade vale a pena tu tentar lutar para que as pessoas elas continuem na tua vida, mas se aquilo só te traz coisas ruins e te trazem sentimentos que não são legais, às vezes tu tem que pensar se aquilo vai valer a pena para ti lutar por aquilo, porque às vezes realmente não vale a pena. O melhor é a gente se distanciar e trazer coisas que nos façam bem, o que é o mais importante na verdade. Eu vejo às vezes muitas pessoas que apontam defeitos, mas eu vejo essas mesmas pessoas tendo as mesmas atitudes que elas estão apontando. Então eu começo a refletir nas minhas atitudes. As pessoas elas não vão ver a tua atitude do modo que tu viu, né? Porque elas não têm todo o parâmetro, também não têm todo o teu histórico, teus pensamentos, teus raciocínios, as tuas opiniões. Então, o mais importante é que tu reflita, como eu falei já, e que tu esteja certo de que tudo que tu tá fazendo, ou grande parte das coisas que tu estão fazendo, estão de acordo com a tua consciência. Quando a gente está de acordo com a nossa consciência, a gente age de um modo reflexivo e também de um modo bem pensado, não agindo de má fé e tal, a gente está no nosso caminho. E se as pessoas não estão lidando, não sabem lidar com as tuas opiniões, com as tuas atitudes, isso não é um problema que tem que ser teu, né? Na verdade, isso é um problema daquela própria pessoa que ela tem que saber lidar e que tu não tem que ficar suportando. Então, o melhor a fazer é se afastar nos casos que tu percebe que o diálogo não ajuda e que também isso te traz sentimentos muito ruins e coisas que não te fazem bem. Então, viva conforme aí as tuas diretrizes, conforme a tua consciência te leva a crer que é o melhor para ti, e o mais importante do que tudo é que podemos mudar, nós todos podemos mudar, a gente está mudando sempre. É muito engraçado como eu vejo como eu mudei assim de opinião conforme o tempo, as minhas atitudes, tudo, eu me sinto mudando sempre. Então, por exemplo, teve épocas que eu era muito indiferente a cachorros, animais, eu gostava, a gente sempre teve aqui em casa, mas eu não ligava muito assim. Hoje em dia eu já sou uma pessoa muito apaixonada por animais e tô sempre assim, quero ajudar animais. Nós cuidamos de cachorros idosos, inclusive uma cachorra idosa que era da minha avó, nós estamos cuidando só dessa, né? Não tem outra, mas um trabalho assim que é bem cansativo, é um trabalho de todo dia, trocar, limpar, dar comida na boca, dar água na boca, oferecer, comprar remédio quando precisa e, sabe, um cuidado muito. E eu não tinha isso, e várias outras coisas, nunca vou usar pochete, nunca vou usar esses tênis de esporte, e eu mudei, a moda mudou, e eu mudei, a minha cabeça mudou, e vai continuar sendo assim. Então muitas coisas que hoje em dia eu penso, nossa, que coisa horrível, talvez eu vá estar fazendo daqui a algum tempo. Isso é importante porque a gente se abrir para mudanças é o que nos faz conseguir superar algumas dificuldades do passado, alguns erros que a gente cometeu e que a gente comete,
para que a gente possa chegar a outro lugar. A gente nunca vai chegar a um lugar diferente fazendo coisas iguais. Então, sim, se permita mudar, e mudar não é necessariamente bom ou ruim. Em alguns aspectos podem ser ruins para ti e para algumas pessoas, e em alguns aspectos são ótimos, então se permita mudar, que é o único modo de a gente não cometer os mesmos erros. Então só assim, mudando, a gente vai conseguir chegar a lugares diferentes e conquistar novos rumos para a nossa vida. Então é isso, pessoal. Esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu quero trazer mais papos reflexivos com vocês, que é como eu faço com os meus amigos, com os meus colegas, quando eu posso conversar, dar uma opinião, dar uma dica e também falar sobre algo que eu vivo, sobre algo que eu acredito e algo que eu tento colocar em prática. Ninguém é perfeito, a gente tem muitos erros. Se não tivesse, não teria por que eu estar fazendo esse vídeo, porque eu não estaria pensando nessas questões, mas eu tô pensando sim, tô tentando melhorar e acho que a gente tem que tentar melhorar sempre para nos tornarmos pessoas mais educadas, pessoas mais empáticas e pessoas mais felizes também, que todo mundo busca aí a felicidade, não é mesmo? Então se vocês gostaram desse conteúdo, comenta aqui pra mim, não esquece do like e também de se inscrever no canal e tocar o sininho. Dê também dicas de outras temáticas similares que vocês queiram ouvir aqui que eu fale. Eu ainda quero falar assim dentro dessa temática sobre pessoas abusivas, mas antes de a gente olhar pra fora, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais pra dentro, né? Para saber que aquele ponto de vista faz sentido do externo e não é só o interno. Então, se vocês querem aqui um papo sobre pessoas abusivas, sobre umas dicas e também sobre o que eu acho sobre isso, comenta aqui pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Então, fiquem aqui ligados, se inscreve pra gente compartilhar mais pensamentos e atitudes aí para tentar sermos pessoas melhores e mais evoluídas positivamente, né? Um beijão pra todo mundo, até mais e é egocêntrico.